Shalom, shalom, queridos amigos, queridas amigas. Estamos aqui de volta com mais um trabalho e agora esse vídeo com o tema Os Quatro Anjos do Rio Eufrates. Quem são eles? Eu sou o Rabino Yosef Baru, estou aqui para compartilhar mais um show com vocês. Muito bem, regressando aqui, nós vamos iniciar o nosso show, mas antes eu quero novamente lembrar a vocês que é muito importante que você não deixe de se inscrever no nosso canal, de compartilhar esse vídeo, de dar aquele like, né, a habit aí quando você estiver assistindo, porque tudo isso é relevante para que a gente possa continuar alcançando outras pessoas. E também, né, quando você for aí fazer a sua, se subscrever aqui, clica no sininho para que você receba as notificações sempre que a gente iniciar mais um estudo aqui, lançar mais um shiur, você vai ser notificado. Temos também o nosso programa aqui de membros do canal, inclusive é muito bom aqui ressaltar que nós estamos programando uma live para estar com uma live só com os membros do canal, né? Um tema muito importante, vai ser divulgado, um tema que realmente é bem atual, a coisa que está acontecendo no cenário mundial aí requer nossa atenção e nós vamos estar compartilhando já um shiur que vai ser aqui específico para os membros do canal. Então, você que está aqui nos assistindo, que ainda não é membro, né? Você se tornando membro, você se torna aqui parceiro, né? Abençoando aqui o nosso canal, abençoando o nosso trabalho, de maneira que a gente pode continuar trabalhando e levando conhecimento às pessoas no mundo inteiro. Tá? Bom, também quero lembrar a vocês sobre a nossa ZIL, Azeit Yosef Yeshiva University, nossa Yeshiva, nossa universidade, a nossa escola, né, teológica judaica, tem sido uma grande bênção para muitas pessoas, temos muitos alunos e graças a Hashem, graças a Deus, os alunos têm estado satisfeitos com todo o conteúdo que nós temos passado para os alunos. Desde Gênesis, desde Sefer Bereshit até o Sefer Hitgalut, o livro de Apocalipse, dentro do seu teor teológico e dentro do comentário dos sábios de Israel, dentro do original das Escrituras, muitas coisas importantes que, às vezes, numa leitura simplória do texto no português, você não consegue alcançar a profundidade. E aqui na nossa escola, nós temos tido esse privilégio de poder compartilhar com todos os nossos alunos. Então, você vai ver certamente testemunhos de alunos nossos que estão compartilhando, não é? Que estão expressando a sua alegria e até, né, fazendo o convite, endossando aqui os nossos convites. Então, não deixe de participar. Aqui abaixo você tem no nosso contato aqui para poder se informar, ver as inscrições e agora nós temos o nosso sistema rotativo, aonde você vai poder entrar, mesmo que já tenha iniciado, não tem problema nenhum, você pode entrar e há uma organização onde você depois vai fazer as matérias que você não fez. Então, não perca tempo. Venha estudar conosco na nossa ZIL, na Zeit Yosef Yeshiva University. Bom, agora nós vamos entrar então no nosso shiur, não? O shiur que nós programamos para vocês aqui hoje, que é os quatro anjos do rio Eufrates. Que tema é esse, né? É aquele tema ali apocalíptico, né, escatológico dos últimos dias, aonde nós temos no Sefer Hitgalut, o livro de Apocalipse, uma mensagem, uma profecia que mostra de fato que agora, nos últimos dias, nós vamos ter um fenômeno. Ou seja, o rio Eufrates, que é um rio tão antigo, né, e tão bem explorado no Oriente, ele vai secar. Mas ele não vai secar, ele já está secando. Esse aqui é uma das coisas mais impressionantes, que mostra que as Escrituras realmente são verdadeiras, está se cumprindo literalmente o que está escrito, né? E mais do que secar, nós temos também, dentro das palavras da profecia,
que nesse rio há 4 anjos presos, e esses anjos vão ser soltos para, influenciar as nações. Então, é aí que nós vamos caminhar, né. Então eu quero convidar você já desde agora, para que você pegue a sua Tanar, a sua Bíblia, e venha verificar as referências conosco, porque como sempre nós fazemos aqui, nós sempre estamos trazendo shiurim, estudos, mas trazendo referências para que você possa conferir, tanto no seu teor bíblico quanto dentro da tradição judaica. Não são achismos, não são ideias de interpretação particular, quando nós falamos, mas sempre que nós falamos do teor bíblico, do conteúdo histórico, nós buscamos trazer as fontes. Isso é muito importante para a edificação pessoal, para o crescimento espiritual e para que você também possa ter uma maturidade para defender a sua própria fé, a sua própria emuná. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui já a nossa tela, no nosso material que temos preparados para vocês. Então, vamos lá. Nós, quando falamos do rio Eufrates, de anjos, né, devemos lembrar que esse tema está mostrando um rio, está falando que tem 4 anjos. Então, quando a gente vai falar do rio Eufrates, a gente precisa realmente buscar saber a sua origem, né? E a sua origem está onde? No Gan Eden. O Gan Eden é o jardim do Éden, lá é que é o começo de tudo. E aqui a gente vai olhar no texto bíblico, né, aonde está registrado pela primeira vez sobre o rio Eufrates. Então aqui, olha, Sefer Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 2, do verso 10 ao 15, diz: Venahar yotze Eden lehashkot et Hagan. E saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pishon. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra, perdão, é bom. Ali há o bdélio e a pedra sardônica. O nome do segundo rio é Gihon. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para o lado oriental da Síria. Seu nome hebraico é Hidekel. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou Adonai Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então veja que coisa interessante, aqui está a origem da descrição, a primeira descrição sobre este rio, mostrando que um rio saía do Éden, que é um lugar espiritual, um lugar muito profundo, isso aí pode se tornar um tema para a gente falar depois, o Éden e os seus 4 rios. E esse rio, ele chegava num ponto em que ele se dividia em 4 braços, e um desses 4 braços era o rio Eufrates. Então, ele já ocupa um lugar muito especial no cenário, mostrando que ele não é um rio qualquer, e sim um rio de muita importância. Mas vamos continuar aqui, que nós temos mais preciosidades nas referências para compartilhar com vocês. Vamos continuar. Bom, quando nós olhamos para o mundo, o mapa mundi, é importante que você saiba aqui aonde é que este rio ele estava localizado e ainda está, porque na realidade, desses 4 rios, 2 deles permanecem com o mesmo nome e permanece no mesmo lugar aonde eles foram criados. E aqui você vai ter aqui uma percepção do rio atualmente, tá? O rio Eufrates. Ele começa lá em cima na Turquia, é aonde é a fonte dele, aonde ele começa. Então ele vem passando ali pela Síria, pelo Iraque, até chegar no Golfo Pérsico e desaguar ali no Golfo Pérsico. Então, aqui é a localização dentro do mapa mundi, você vê que Israel está mais aqui abaixo, onde está Jerusalém, Líbano, Jordânia, né, Damasco, você tem Chipre do lado de cá no Mar Mediterrâneo,
Acima você tem a Armênia, você tem Azerbaijão. Então, assim, hoje, Teherã aqui, o Irã do outro lado. Então, aí está localizado o rio Eufrates. Então, é muito importante porque a profecia está falando sobre esse lugar aí mesmo. É isso que você está vendo aí, né? Inclusive esse balãozinho vermelho aqui, é justamente do Google Maps, ele está mostrando a localização justamente aqui onde tem uma reserva. Nós vamos falar sobre essa reserva de água aqui, né? Vamos ver que o nível dessa reserva baixou muito, tá? Mas vamos lá, vamos caminhar. O que nós temos, na realidade, né, para mostrar que esse rio, ele caminha em paralelo a outro rio que nós vimos lá no início da criação, que é o rio Tigre, e ele forma, né, entre esses 2 rios, um lugar, assim, bem fértil, justamente numa área onde você tem muito deserto, né. Então, olha, se a gente volta um pouquinho no mapa satélite aqui, você percebe que essa área é bem desértica. Isso é uma visão satélite. Então você vê que aqui nas proximidades do mar Mediterrâneo, você tem um pouco mais de verde, lá em cima na Europa você tem mais verde, né, beirando lá, o outro mar em cima, verde, mas aqui você tem um deserto da Arábia, você tem muito deserto, montanhas, e justamente entre os 2 rios você tem uma fertilidade maior, né, e era assim muito mais abundante no tempo antigo. Por isso que esse lugar se chamou Mesopotâmia, que é traduzido como entre os 2 rios, o lugar dos 2 rios, que é o que vai acontecer em hebraico. Em hebraico nós chamamos de Aram Naharaim, né, a Aram dos 2 rios, né. Então por quê? Porque o rio Tigres e o Eufrates, que foram criados lá no princípio, eles vão formar esse ambiente, né, mais fértil. E é aqui que você tem praticamente o desenrolar, o desenvolver do princípio da civilização, aonde você teve ali, depois do dilúvio, né, a Torre de Babel, aonde se reuniram os descendentes de Noé, aonde dali, depois da confusão das línguas, vão se dividir pelo mundo entre nações e povos. Então você pode ver aqui, olha, os caldeus, né, que são os babilônicos, sumérios, acadianos, amoritas, assírios, né? Todos eles formando esse período antigo, né, da civilização. E aqui, claro, nesse mapa, já tem a marcação aqui de Ur, né, que é onde, segundo a descrição bíblica, ali era a cidade em que Avraham Avino, Abraão, nosso pai, viveu com a sua família. Depois de Deus chamá-lo, ele sai para ir em direção à terra de Canaã, que é esse lado onde você está vendo aqui, ó, Síria, Fenícia e Palestina, né, que na realidade era chamado de Canaã e depois vai ser chamado de Terra de Israel. Então, muito importante ter essa consciência de que o Eufrates ele tem essa grande relevância no cenário histórico e também agora profético, né? O que nós vamos ver agora é que ele se torna o limite da terra prometida, que vai ser chamado de terra de Israel. Então vamos ver essa profecia, né? Aqui vai uma rua, Karat Adonai et Avram Brit Lemor. Naquele mesmo dia fez Adonai uma aliança com Abraão, dizendo: tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Sefer Bereshit, livro de Gênesis 15, 18. Veja, Deus está dando como promessa de possessão desde o rio Minehar Mitzrayim ad Nahar Agadol Nehar Prat, ou seja, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E aqui, olha, eu quero mostrar para vocês. Ó, aqui está o rio Eufrates e a gente vai utilizar aqui o nosso recurso para mostrar a vocês agora. Olha, aqui está toda a terra de Israel atual, tá certo? Então você vê que aqui é o limite hoje político da terra de Israel, mas Deus está prometendo que, ó, o limite da terra vai vir daqui, ó, Egito, desde aqui, passando pelo território atual até aqui. Olha, isso aqui é o que Deus, Adonai, está prometendo. Olha, o limite da terra de Israel
é esse, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Então você percebe que todas essas nações que estão no caminho, elas um dia vão ter que ceder o espaço para o povo judeu, segundo o mandamento bíblico, o mandamento de Deus, que deu a Abraão, nosso pai, por herança, e aos seus filhos como possessão eterna. Então, olha, esse espaço que vocês estão vendo aqui de amarelo que eu risquei, né, na realidade vai um pouco mais, né, ele se estende um pouco mais, tudo isso é para ser possessão de Israel, tudo isso. Então, quando Deus promete, até hoje Israel nunca tomou posse desse lugar plenamente, né, nem na época do rei Davi, nem na época do rei Salomão. Mas isso vai acontecer quando o nosso grande Mashiach, Yeshua, o Messias de Israel, chegar, não é? Então, eu acredito que você já conseguiu compreender bem, né, o limite aqui da Terra. Vamos prosseguir. Bom, e o que nós temos mais, né? Vamos entender agora a profecia em si, né? A profecia que está registrada lá no Sefer Hit Galut, o livro de Apocalipse. Então, eu tenho todo o fundo histórico, eu tenho a origem desse rio, você já compreendeu que ele tem muita relevância no cenário histórico, e faz parte da vida do povo judeu, não só do povo judeu, mas daquelas nações que estão ao redor do rio, né? E agora nós temos o quê? O plano profético, uma revelação muito importante que foi dada a Yohanan HaShaliach, né, o conhecido do apóstolo João, onde ele vai mencionar o rio Eufrates em duas ocasiões muito especiais. E claro que vai envolver o tema que nós estamos trazendo para vocês aqui hoje. Vamos lá, então, conhecer essas referências. Então, a profecia, no caso aqui, o fim dos dias, né, registrado ali no Sefer Hit Galut. Vamos ver a referência que temos do Sefer Hit Galut, Apocalipse 16, do 12 ao 14. Diz o texto: Hashishi shafar et ka'arato ala nahar hagadol nehar prat, u meimad yavsu kidei lehachin et aderech. Então, e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Veja, o sexto anjo derramou sua taça, sua queará, sua bandeja, na realidade, sobre o grande rio Eufrates. E a sua água secou-se. Olha essa profecia dizendo que o rio Eufrates, quando a taça fosse jogada nele, quando no momento em que ele fosse ferido, a sua água ia secar. Qual é o objetivo da secagem desse rio? É para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente, que vão vir numa guerra contra Israel. Continua o texto e diz, verso 13, da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Veja que coisa extraordinária, mas temos uma outra referência ainda no Sefer Hit Galut. Apocalipse 9, 14 e 15 diz: Omer lamalah hashishi hamachazik bashofar, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Olha só. A ordem que foi dada para esse anjo era para que ele solte os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Então é muito simples a leitura. Está dizendo que tem 4 anjos presos no rio Eufrates. E está sendo dada uma ordem para que ele solte esses 4 anjos. E é claro que a nossa mente começa a trabalhar, você começa a pensar assim, poxa, tem 4 anjos presos no rio Eufrates. E você pensa no ser espiritual. E é verdade. O mundo espiritual é real. Se lá tem 4 anjos presos, tem 4 anjos presos, como está escrito. Mas vamos entender isso também no cenário político, porque nós temos compartilhado bastante aqui. Você precisa
não somente ver as coisas muito espiritual, somente no campo espiritual, na realidade essa é a maneira mesmo de colocar. Você é uma pessoa espiritual e você está vendo as coisas espiritualmente, mas você não pode ficar só no campo espiritual, você tem que trazer isso para o cenário político, para o dia a dia, porque isso vai se refletir nas nações, isso vai se refletir no cenário mundial, ok? Então vamos entender que o que está ali espiritualmente, ele vai se refletir no campo político, no campo, no cenário das nações. Então, assim, e isso que eu estou falando não é um achismo, não, nós vamos ver a base bíblica, tá certo? Então vamos lá. Então continua o texto, ele diz: "E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano." E qual é o objetivo disso? Qual é o objetivo dessa data marcada? A fim de matarem a terça parte dos homens. Então, assim, o objetivo da soltura desses 4 anjos é matar a terça parte dos homens, tá? Então, veja que coisa, que cenário nós temos pela frente ainda para acontecer no mundo. Aqui, essa foto que vocês estão vendo é o rio Eufrates. Uma parte dele já seca, queridos. Isso aqui não é uma foto de alguma guerra, de nada disso. Isso aqui é uma foto de uma região do rio Eufrates, aonde não há mais o rio fluindo como antes. E aqui nos faz lembrar o verso. Então, o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Veja que numa situação como essa que você está vendo, é possível sim carros, pessoas, tanques de guerra atravessarem. É possível pelotões de soldados atravessarem. Veja como a profecia é literal e o que a gente está olhando, vendo agora diante dos nossos olhos. Eu trouxe aqui uma reportagem aqui, olha, La Prensa, né, uma reportagem aqui do Mundo, descubre por que el río Eufrates se está secando, está em espanhol. El río que atravesaba el jardín del Edén se está quedando sin agua en la actualidad. Descubre sua relação com a Bíblia e o cumprimento de uma profecia, ou seja, a própria reportagem está conectando ao sentido bíblico. O rio, vamos traduzir aqui, o rio que atravessava o Jardim do Éden está ficando sem água na atualidade. Descubra a sua relação com a Bíblia e o cumprimento de uma profecia. Veja, né? Aqui agora, o que vocês estão vendo aqui, a foto satélite do lado direito, aqui do lado direito, você está vendo o rio vindo e uma espécie de um reservatório de água. Agora, olhe essa mesma foto do outro lado. Veja como está o nível de secagem desse rio. Gente, é impressionante. Impressionante. Isso aqui é foto satélite. Inclusive, você pode buscar na internet, você vai encontrar. Inclusive, até lá na internet você vai encontrar as fontes de jornais, de companhias de informação que estão trazendo, não é? Veja aqui mais ampliado o reservatório Cadícia Reservoir, não? A reserva aqui Cadícia, antes e agora. Olha só como tem secado. Olha como era muito mais amplo esse reservatório e agora como ele está. E é impressionante como a profecia ela realmente está se cumprindo, né? Então, baseado até nesse verso que nós lemos aqui do Sefer Hitgalut, ao qual dizia: o sexto anjo que tinha a trombeta solta, os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Quem são os 4 anjos de fato, né? Quem são eles? Nós sabemos que sim, são seres espirituais que estão ali presos, mas eles não são apenas seres espirituais que vão estar atuando, existe algo a mais. E aqui eu trago para vocês o mapa mundi novamente, para mostrar que o rio Eufrates aqui de azul, olha, ele está passando, ele passa na sua região, mas há 4 nações que estão pegadas ao rio Eufrates. E por que eu estou falando de nações? Porque quando a gente olha para o livro do profeta Daniel,
Sefer Daniel Hanavi, todos conhecem aqui a história, quando o profeta Daniel ele está orando a Deus para que ele possa compreender as 70 semanas, perdão, os 70 anos de cativeiro que profetizou o profeta Jeremias, que o eterno Deus disse: vocês vão ter um cativeiro de 70 anos na Babilônia. E agora esses 70 anos estavam terminando, e agora o profeta Daniel está orando a Deus para saber o que vai acontecer com o seu povo. Então, vem o anjo Gabriel, numa revelação, numa visão, e se apresenta diante do profeta Daniel. E o que vai acontecer? Ele tem ali aquele encontro espetacular, maravilhoso, seu corpo não aguenta, ele cai, o anjo o conforta e diz: Daniel, homem muito desejado, suas palavras foram ouvidas e eu vim por causa das suas palavras. Desde o primeiro dia em que você aplicou o seu coração a se humilhar e a compreender diante do seu Deus, foram ouvidas as suas palavras, e eu vim por causa das suas palavras. Agora eu vou te mostrar o que vai acontecer com o teu povo, a tua santa cidade, nos últimos dias. Mas o que acontece? Ele vai dizer assim, ó, quando eu estava vindo, eu me deparei com o príncipe da Pérsia, e ele se opôs a mim 21 dias. Olha do que Gabriel está dizendo. Quem é o príncipe da Pérsia? Era um homem? Um homem podia parar o anjo Gabriel lá nos ares? Claro que não. Ele está falando de um ser espiritual, de um principado com o seu exército que se opôs a ele. E houve uma luta espiritual, houve um conflito espiritual que o impediu de chegar naquele primeiro dia que Daniel estava orando. Essa insistência, essa luta durou 3 semanas, durou 21 dias, de modo que Gabriel teve que voltar à presença divina, pedir socorro, vamos dizer, então veio Miguel para ajudá-lo. E o anjo ainda vai dizer para ele assim, olha, depois do príncipe da Pérsia virá o príncipe da Grécia. Ele já avisa para Daniel que a movimentação espiritual, ela é um reflexo, ela é na realidade, né, o que ela em real, na realidade lá acontecendo, se reflete aqui embaixo com o movimento dos países. Então, o que ele está dizendo que logo após sair esse principado da Babilônia, vai entrar o principado da Pérsia, e foi isso que aconteceu. A Babilônia perdeu para os persas, então entrou o domínio persa. Os persas foram favorecidos pelo príncipe da Pérsia que estava lá. Claro que Deus estava dando esse poder para ele. E logo depois, o que aconteceu? Veio o príncipe da Grécia, o principado espiritual, trazendo o quê? A vitória para a Grécia. E quando então a gente olha para isso, a gente vai entender que, de fato, cada nação tem o seu principado. E quando nós estamos vendo a Escritura dizer que tem 4 anjos presos junto ao rio Eufrates, ali eu creio literalmente nessa manifestação espiritual, como nós vemos aqui no livro de Daniel, também ali há nações, porque esses anjos representam essas nações. E eu volto aqui para te mostrar as nações que estão literalmente apegadas ao rio Eufrates. Olha isso aqui. Estaria o Sefer Hitgalut, Apocalipse, falando para a gente que esses anjos presos são, na realidade, essas 4 nações que vão ser ali o ponto principal nesse cenário mundial. Olha, temos a Turquia, que é onde justamente o rio nasce, todo esse pedaço vermelho aqui. Temos a Síria, temos o Iraque e temos aqui embaixo, pegado no rio, todo o Irã. Veja que coisa fenomenal. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos vendo as escrituras diante dos nossos olhos. Se cada uma dessas nações tem o seu principado espiritual, tal como nós vimos no livro de Daniel, então esses 4 anjos estão ali, sendo representados aqui embaixo por essas nações. E quando houver essa movimentação espiritual deles serem liberados para influenciar os reis do Oriente, olha o que está dizendo, eles vão preparar o caminho dos reis do Oriente, justamente com a secagem do rio, é uma harmonia de coisas.
Os anjos são livres para poder influenciar os reis do Oriente, e ao mesmo tempo o rio seca para que os reis possam atravessar. Então, veja que são países muçulmanos que estão sempre em conflito, com exceção da Turquia. No momento ela não está em conflito com ninguém, mas ela exerce uma influência muito grande, muito forte no cenário mundial. A Síria está num constante conflito, Iraque num constante conflito, que precisa da presença dos Estados Unidos lá para manter a ordem. O Irã é uma ameaça para o mundo inteiro. Então, o que vai acontecer, né? De fato, nós estamos percebendo no campo espiritual que essas 4 nações, a probabilidade é grande de que os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates, na realidade, Hashem esteja falando dessas 4 nações no cenário mundial. Elas vão ter um papel importante no desenrolar dessa preparação dos reis do Oriente. Porque quando, aqui eu quero que vocês coloquem a atenção de vocês no mapa agora. Um momentinho. Vamos aqui olhar aqui para o mapa. O mapa mundi, né? Aqui, olha. O que eu tenho aqui, olha? Eu vou usar o nosso recurso aqui, ó. Vamos utilizar aqui uma cor diferente para a gente poder situar melhor aqui. Vamos no azul. Aqui está Israel. Aqui está Israel. Aonde é o Oriente? A profecia está falando que o rio vai secar para que seja facilitada a passagem dos reis do Oriente e dali vai vir os exércitos. Olha aqui, olha. Para cá, aqui é o norte, ó, norte. Aqui embaixo é o sul. Aonde o sol nasce é o leste, o Oriente, e aonde o sol se põe é o Ocidente. Para o Ocidente de Israel está o mar. No sul está o Egito. No norte você tem Líbano, você tem a Turquia e a Europa. Olha o Oriente aqui, ó. Ó, você vai ter aqui Iraque, você vai ter o Irã, aí aqui embaixo você tem a Arábia Saudita, para lá você ainda tem outros países muçulmanos, você vai ter ainda também a parte da Rússia, parte da China, Ásia. Então, assim, na realidade, aqui, logo depois, aqui descendo aqui no Golfo Pérsico, você tem a Arábia Saudita, você tem Emirados Árabes, você tem vários países árabes. Vários países árabes. Então, na realidade, o que ele está falando, essa guerra que vai acontecer logo após esse fato que nós estamos mostrando aqui ocorrer, né, a soltura dos 4 anjos, a soltura dos 4 anjos, a secagem do rio, isso vai facilitar nações muçulmanas que vão vir em marcha contra Israel. Isso é um fato, irmãos. Isso é um fato. Veja que coisa está diante dos nossos olhos. Então, é claro que até a gente conectar um texto bíblico a outro, às vezes fica só no campo espiritual, a gente pensa ali em demônios, dragões, o que seja. Mas olha para o campo espiritual e como essas nações são influenciadas por esses anjos, por esses espíritos malignos, que de fato estão preparados para o dia, o mês, a hora e o ano certo para atuar. Não podem atuar enquanto Deus não chegar aquela hora, aquele dia, aquele mês. Quando chegar, então eles vão atuar, porque é a permissão divina dentro do teor profético, tem que se cumprir. A palavra de Deus é verdadeira. Então eu quero trazer para vocês ainda umas referências bíblicas que envolvem esse conflito do final, por exemplo, como nós temos no Sefer Irmiyahu Hanavi, no livro do profeta Jeremias, capítulo 46, verso 10. Porque esse dia é o dia de Adonai Deus dos exércitos, dia de vingança, para ele se vingar dos seus adversários, e a espada devorará e fartar-se-á e embriagar-se-á com o sangue deles. Porque Adonai Deus dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Veja isso.
Deus está falando que o conflito vai começar ali. Ele vai começar a vingar os adversários ali. Mas esse conflito ele não permanece ali, ele se estende para dentro do território de Israel. E aí você vem para Zacarias 12, 9 ao 12, que vai dizer assim: e acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-rimon, no vale do Meguido. Olha essa palavra, muito importante você gravar ela. Aonde vai ser o conflito? Meguido. E a terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, suas mulheres à parte. Temos uma outra referência muito relevante, Apocalipse 16, 16 diz, e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Aqui, claro, está portuguesado, o que em hebraico vai ser Har Megido, o mesmo que nós vimos ali no texto anterior. E, queridos, quando eu falo aqui que o próprio texto está dizendo que em hebraico se chama Har Megido, aqui vem a relevância, a importância de você aprender hebraico, né? Ou seja, a importância de você conhecer a língua. Embora o Novo Testamento tenha base dos seus escritos no grego koiné, muitos dos escritos estão escritos em hebraico, e justamente facilitando o quê? A harmonia textual, a harmonia cultural do povo judeu, no qual foi escrito por judeus. E a maior parte do seu público no tempo passado era de judeus. Então a linguagem, mesmo do escrito grego, quando ela vem para o hebraico, ela se torna uma linguagem facilitada para o contexto hebraico, para o povo judeu. O que o grego, muitas das vezes, vai ter que usar hebraísmos para tentar explicar coisas que no hebraico é a cultura. Então, aonde é que para você a coisa vai ficar boa? É, na realidade, aprendendo hebraico. Eu vou até compartilhar com vocês aqui um link do nosso curso de hebraico, né? Nós temos o curso de hebraico, ele está no Hotmart, e você pode comprar esse curso, ele é todo introdutório, ele é bem didático. No final desse curso, das aulas que estão ali, nesse curso, você vai estar lendo, escrevendo e traduzindo bastante coisa. Se você seguir cada passo das nossas aulas ali, do material que nós disponibilizamos para você, no final do curso, você vai estar lendo, escrevendo com uma boa e correta entonação e traduzindo bastante coisa. Então é um curso completo no aspecto do básico, você vai estar preparado para depois se desenvolver no hebraico, na língua, né? Mas é muito importante, viu, como nós falamos aqui, Har Megido. E aonde é o Har Megido? É justamente no norte de Israel. Quando você olha da onde está o rio Eufrates, que é da onde os exércitos vão vir, e você olha o Har Megido, que é no norte, ali próximo da Galileia, você vai entender que até hoje essa região Israel não tem casas, não tem nada, é extremamente uma parte agrícola de Israel. Realmente é um campo imenso onde as nações podem se congregar para uma guerra. Então, queridos, eu espero que tenhamos acrescentado mais ao seu conhecimento. Nós vamos terminando aqui o nosso shiur. E mais uma vez eu te convido, se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, né? Deixa aquele like, compartilha o vídeo para que mais pessoas possam entender e conhecer, né, o teor profético e linkar, harmonizar com o cenário mundial, né? Estar atento, preparado para as coisas que vão vir, não é? E deixa aquele arravit, né? Gostei, o likezinho. E aqui também está o nosso projeto da membresia, se torne um parceiro do nosso canal, e as informações sobre este vai o curso de hebraico. Tudo aqui abaixo para você. Que o Eterno vos abençoe de uma maneira muito especial e nos vemos no nosso próximo vídeo, ok? Um grande abraço a todos. Shalom Uvrahá, que o Eterno abençoe. Amém? Baruch Hashem.